Olá, eu sou o Caio Corrêa, chefe patissier da Le Cordon Bleu São Paulo, e hoje a gente vai estar fazendo uma receita chamada Gâteau Concorde. Vamos lá? O Gâteau Concorde ele é composto por uma mousse de chocolate e um merengue de chocolate. Eu vou começar fazendo o merengue, tá? Para fazer o merengue, eu vou começar colocando as claras e o açúcar refinado dentro de um bowl. Eu aqui já vou colocar dentro do bowl da minha batedeira um bowl de inox, que com o próprio bowl e com o globo da batedeira, eu já vou misturar e levar ao banho-maria. Aqui eu estou fazendo um merengue suíço. É interessante lembrar que existem 3 tipos de merengue: o francês, o suíço e o italiano. O merengue francês é um merengue que é cru, onde eu bato as claras em neve e adiciono o açúcar. O merengue italiano, que eu faço uma calda de açúcar e adiciono nas claras em neve. E o merengue suíço, que é esse que a gente está fazendo, que é as claras misturadas com o açúcar, eu levo no banho-maria e depois eu vou bater. Esse merengue, ele vai ser um merengue com chocolate, com cacau. Então depois a gente vai adicionar o cacau em pó e mais açúcar, tá? É uma receita bem doce, né? Um merengue, é um suspiro de chocolate, aonde eu vou estar colocando esse merengue entre as mousses dentro do nosso gâteau, do nosso entremets. Então aqui eu só quero aquecer essas claras com o açúcar, tá? Tem que tomar cuidado para não cozinhar. Eu quero aqui uma temperatura aproximada de 45 graus, tá? Se não tiver um termômetro, pode colocar na mão, ok? Como a temperatura do nosso corpo está em torno de 36, 37 graus, os 45 graus ele vai ser um morno um pouquinho quente, porém ainda morno. Então aqui, ó, eu vou medindo na minha mão. Quando eu chego nessa temperatura que eu sinto que já está um pouquinho mais quente, eu já sei que eu posso levar para a batedeira. Sempre misturando, tá? Assim eu evito de cozinhar essa clara, ok? Então aqui, ó, já chegou na temperatura. Eu vou tirar do banho-maria e vou levar para a batedeira. Agora eu preciso bater esse merengue na velocidade máxima e eu quero que esse merengue fique bem firme. Então eu vou deixar ele bater por bastante tempo até que ele fique bem branco, bem firme e que ele comece a desgrudar do bowl da batedeira. Enquanto isso, eu vou misturar o meu açúcar de confeiteiro, que é aquele açúcar mais fininho, com o cacau em pó. Aqui eu já tenho os 2 peneirados, tá? Aqui eu misturo esse açúcar e esse cacau. Lembrem-se de peneirar, senão a gente vai ter pedaços de açúcar que não vão misturar no merengue e ele não vai ficar homogêneo. O merengue já está pronto, já está bem batido. Eu aqui consigo ver que o merengue já está bem espesso, ele já tem bastante volume, já está bem branco e ele está rodando em torno do batedor. Então eu sei que o meu merengue já está no ponto. Aqui eu consigo ver que o merengue está bem firme. E agora eu vou incorporar o açúcar de confeiteiro e o cacau em pó. Para incorporar o açúcar de confeiteiro e o cacau em pó, eu vou utilizar a marrise, né? Ou o pão duro, a espátula de silicone. Eu vou colocar em 3 partes os secos e vou misturando delicadamente de baixo para cima. O importante aqui é sempre ir misturando e rodando o bowl.
Assim eu tenho uma mistura homogênea. Eu não posso misturar demais. Se eu misturar demais, o que vai acontecer? Eu perco o ar do meu merengue e o meu merengue começa a ficar líquido e eu quero ele firme. Então aqui ó, a segunda parte. Vejam que eu não misturo 100%, tá? Eu evito misturar 100% porque aí eu tenho uma margem maior. Então, ó, misturando com calma, o bowl vai rodando, a espátula vai vindo de baixo para cima, raspando a lateral do bowl. Eu vejo que eu não tenho mais nenhum seco embaixo, eu adiciono a terceira parte dos secos. E eu sigo incorporando. Então aqui nosso merengue de cacau ou um suspiro de chocolate. Então aqui a minha mistura já está pronta. Eu quero que vocês vejam que ela não está líquida e não tem muito brilho, tá? Eu misturo ela, ó, e o formato continua, ele não espalha. Se ele espalhar é porque misturou demais, tá? Se misturou demais, infelizmente, tem que fazer de novo, tem que tomar cuidado. Então agora que o merengue já está misturado, eu vou pingar, tá? Aqui eu tenho um tapete de silicone e embaixo eu tenho um papel manteiga que eu desenhei 2 círculos de 17 centímetros, tá? Eu vou montar o meu gâteau Concorde em um aro de 20 centímetros, então eu vou fazer 2 discos de 17, eu desenho no papel e coloco o silpá por cima, né? O meu tapete de silicone. Aqui eu consigo usar o meu papel como molde. Aqui eu tenho um saco de confeitar com um bico médio, aproximadamente 10 milímetros. Lembrando que o saco de confeitar eu sempre abro ele com a mão e eu raspo o conteúdo no meu dedo. Então eu já faço isso, eu já evito de colocar muito ar dentro do saco. E agora eu vou fazer um espiral, começando do centro e indo até a borda. Aqui o importante é deixar o merengue caindo do bico, ele vai escorrendo e eu vou encostando nos lados, né? No próprio merengue. Eu não quero deixar nenhum espaço entre uma linha e outra. Notem que eu dou mais ou menos uma altura de uns 2 centímetros do bico pro tapete. E eu deixo ele escorrer, eu deixo ele cair, tá? Então aqui eu já tenho os meus 2 discos. Vou colocar em uma assadeira. E aqui eu vou fazer a minha decoração. A minha decoração serão tiras de merengue. Então, com o mesmo bico, eu vou pingar as tiras de merengue. Também deixo escorrer do bico, mas aqui eu não vou colar uma na outra. Uma curiosidade bem interessante desse entremê, desse gâteau, é que ele não tem farinha de trigo, certo? É somente o merengue e a mousse de chocolate. Feito isso, eu vou levar no forno para assar. Aqui eu quero um forno com uma temperatura bem baixa, então uma temperatura em torno de 100 graus, e ele vai ficar aqui no forno em torno de 1 hora, 1h30, tá? É importante que deixe esse tempo para que ele seque bem, tá? Então, vamos colocar no forno.
Enquanto o nosso merengue está assando, eu vou começar a fazer a preparação da mousse. Então aqui eu tenho 2 quantidades de creme de leite e o chocolate. Eu vou fazer uma ganache com a quantidade menor, então o creme de leite eu vou colocar em uma panela. E eu vou aquecer esse creme de leite. Enquanto ele está aquecendo, eu vou bater o meu outro creme de leite no ponto foueté, que é um ponto de chantilly. Aqui eu quero ferver o creme de leite. Quando o creme de leite ferver, eu vou acrescentar o chocolate. Vou utilizar a panela mesmo como o recipiente para fazer a ganache. Eu tenho um volume maior de chocolate aqui, um volume menor de creme. Então o calor da panela vai ajudar a derreter. Então aqui ó, o creme de leite começou a ferver, eu vou tirar ele do fogo. Eu vou adicionar todo o chocolate. E agora eu vou começar a misturar os dois. E aqui eu estou fazendo uma ganache. E depois eu vou adicionar o creme foueté. Aqui que eu já misturei o chocolate e o creme, estão vendo? Eu vou passar para um bowl. Aqui eu tenho um chocolate meio amargo, tá? Interessante pensar sempre, é uma sobremesa que eu tenho um merengue, que já é doce, e uma mousse. São somente essas 2 preparações. Então um chocolate mais amargo vai trazer um balanço mais legal para essa receita. Então aqui eu já tenho a ganache que já está pronta, não tenho nenhum pedaço de chocolate, já derreteu inteiro. Aqui tem uma questão, eu não posso deixar essa ganache muito quente para fazer a mistura do creme foueté, senão o calor da ganache vai acabar derretendo o meu creme de leite e eu não vou ter uma textura, tá? A textura ideal da minha mousse. Então eu misturo, deixo ela aqui, ó, de lado e agora eu vou bater o meu creme de leite em ponto de foueté. Seria em ponto de chantilly, só que um ponto antes, que a gente fala em pontos, em picos médios. A batedeira, ela é muito rápida. O ponto do chantilly, você começa a bater, ele começa a engrossar. E depois, para voltar, dependendo, se bater muito, não tem como voltar. Então presta bastante atenção. Nesse momento eu começo a ver que a batedeira começa a passar o batedor e os arames começam a marcar o meu creme de leite. Então é um sinal que já está chegando perto do ponto, tá? Aqui eu já vejo que o creme de leite começa a montar. Certo? Ele ainda não é um chantilly, ele tem menos, ele é um ponto a menos do chantilly. Então esse é o ponto que eu quero para fazer a minha mousse. Eu vou guardar esse creme de leite na geladeira. Então agora a gente vai começar a pensar na montagem dessa sobremesa. Para a montagem eu vou utilizar aqui um aro, um anel de 20 centímetros. E eu tenho aqui uma fita de acetato que ela vai em volta. Tá? Isso vai fazer com que a minha mousse não cole no inox e eu consiga depois tirar o aro e manter o formato. Então eu já vou deixar esse aqui pronto e agora eu vou ver o meu merengue que já deve estar pronto no forno. Lembrando que esse merengue ficou no forno em torno de 1h30, tá? Para ele ficar bem seco. Então agora eu vou retirar o merengue do forno. O merengue já está assado. Aqui eu tenho os discos de merengue e os palitos.
Agora eu vou deixar os merengues esfriarem, tá? Completamente, para conseguir fazer a montagem da nossa sobremesa. Aqui eu já tenho então o meu aro com o acetato, a minha ganache que não está tão quente, ela já está morna, correto? E os meus discos de merengue, então eu já consigo fazer a montagem. Eu vou retirar os discos de merengue, eu vou incorporar o creme de leite em 3 partes na ganache, misturando delicadamente, sempre de baixo para cima. Aqui a minha mousse já está pronta. Com a ajuda de um saco de confeitar, eu vou colocar a mousse no meu aro. Então aqui eu venho preenchendo as laterais. Agora eu coloco um pouco da mousse até mais ou menos a metade do aro. Venho com o meu segundo disco de merengue e eu pressiono ele na mousse. O que é importante aqui é eu ver essa mousse subindo nas laterais, tá? Essa mousse sobe nas laterais, então eu sei que ele já está completo embaixo. Agora eu completo com a mousse por cima e eu aliso com a ajuda de uma espátula de ângulo. Aqui o meu Gâteau Concorde está pronto. Eu agora vou levar ele para o freezer. Eu posso levar ele para a geladeira até ele firmar, ou eu posso levar ele para o freezer e deixar ele realmente congelar, tá? O que eu prefiro. Então, em casa, leva ele para o freezer e deixa um dia, tá? Um dia que eu digo uma noite, tá? Em torno de 8 horas. Deixa ele em torno de 8 horas no freezer para que ele congele, gele bem e a mousse ganhe estrutura. E depois a gente vai decorar. Então agora a gente vai fazer a decoração do nosso Gâteau Concorde. Para decoração, a gente vai fazer uma fita de chocolate. Então eu tenho aqui meu chocolate, eu vou colocar em um bowl de inox e eu vou derreter esse chocolate. Então como eu derreto esse chocolate? Eu posso derreter ele no banho-maria, como eu vou estar mostrando aqui, ou no micro-ondas, tá? No banho-maria eu vou deixar minha água começar a ferver. Eu vou abaixar esse fogo, eu não quero muito vapor, lembrando que aqui eu tenho gordura e aqui eu tenho, né, o vapor, a água. Os dois não vão bem, eles não se misturam. Então eu deixo uma ebulição bem baixa e eu coloco o chocolate em cima. Com isso, o chocolate já vai começar, ó, a derreter, tá? Então, devagar, eu vou derretendo esse chocolate e quando a gente fala em chocolate, a gente vai falar em temperatura, né? Então aqui eu preciso derreter esse chocolate em até 45 graus, tá? Ou seja, é morno, uma temperatura morna. Quem tiver um termômetro ajuda, tá? Um termômetro de espeto ou um termômetro a laser, né? A gente vai vendo a temperatura através do termômetro, ou se não, a dica é, quando eu começo a ver que eu já tenho um chocolate mais líquido do que sólido, eu tiro do banho-maria. Sempre deixo do lado um pano de apoio, assim eu não vou molhar a minha bancada. O próprio calor do bowl e do chocolate vai terminar de derreter o chocolate restante que ainda não estava derretido. Aqui é só ir misturando. Aqui eu já tenho meu chocolate todo derretido.
e eu já posso fazer a temperagem ou a pré-cristalização. Então aqui todos derreteram, eu agora vou jogar na pedra, 2/3, esfriar, sempre movimentando esse chocolate. Depois eu volto ele para o bowl. Então essa temperatura vai cair até 30 graus, eu vou criar um cristal estável aqui dentro e depois eu vou seguir fazendo a minha decoração. Bancada sempre seca. Chocolate na temperatura correta. Então eu vou colocar 2/3 do chocolate na bancada. E agora eu vou começar a resfriar esse chocolate. Eu vou passando a espátula nele e ele vai entrar em contato com a pedra. A pedra está fria, certo? Então ele começa a esfriar. Quanto mais eu espalho esse chocolate, mais rápido ele esfria. Então fica difícil para você ter controle. Então não precisa espalhar muito. Espalha o chocolate e depois junta ele novamente. Então o chocolate estava certo, aqui na pedra eu vou chegar nele em 27, tá? Em 26, 27 graus. O chocolate começa a ficar mais espesso porque a manteiga de cacau começa a pré-cristalizar, certo? Ela vai começar a solidificar. Então esse chocolate começa a ganhar um pouco mais de viscosidade, ele já não está tão líquido. Então aqui eu vejo que o chocolate já chegou nessa temperatura pela textura, ou eu venho com um termômetro e eu vou medir essa temperatura. Retorno esse chocolate para o bowl, aonde eu tenho 1/3 que ainda está quente. E agora eu misturo esse chocolate para homogeneizar a temperatura. Misturei, vou aferir a temperatura de novo com o termômetro e o chocolate já está pronto para ser utilizado. Então, para fazer a decoração, eu tenho aqui uma placa com papel manteiga e um aro, tá? Esse é o mesmo aro, do mesmo tamanho que eu fiz a minha montagem do meu Gâteau Concorde. Aqui eu tenho o mesmo, só que eu coloquei uma fita de papel manteiga por fora. Aqui eu tenho uma fita de acetato, a mesma que foi dentro, mas agora eu vou fazer a minha decoração nela. Então eu vou colocar ela aqui, ó, na bancada, e eu vou espalhar o chocolate, um pouco do chocolate por cima. Com a espátula eu vou espalhar e deixar uma camada bem fina. Feito isso, eu vou puxar a minha fita e vou trazer ela para cá. E vou deixar esse chocolate começar a cristalizar, ou seja, ele vai começar a endurecer. Então a minha fita de chocolate começou a secar, tá? Aqui, ó, eu toco nela. Então meu chocolate começa a cristalizar, eu vou colocar ele em volta do aro, tá? Não vou pressionar muito, porque eu vou levar ele para a geladeira, certo? Então aqui, coloco em volta do aro, prendo com uma fita e levo para a geladeira. Não prendo muito no aro, porque com o frio esse chocolate vai fazer uma contração, então ele vai contrair em cima do aro. Se eu apertar muito essa fita no aro, vai ficar difícil para tirar o aro depois e ela pode quebrar. Então agora, geladeira para cristalizar. Eu já tenho um Gâteau Concorde pronto. Esse aqui já ficou 8 horas no freezer e eu agora vou fazer a decoração. Então aqui a primeira coisa, eu preciso tirar
o aro, tá? Tiro o anel. Ele ainda está congelado, tá? Ele tem que estar congelado para a gente fazer essa decoração. Então eu vou tirar o acetato. Então tiro o acetato, vou colocar ele aqui no prato. Também vou tirar o acetato. Então eu visto o meu entremê com essa cinta de chocolate. No topo eu vou decorar com os pedaços dos meus palitos de merengue. Então eu vou quebrando eles e eu vou espalhando eles por toda a superfície do gâteau. Eu trouxe aqui mais algumas decorações em chocolate. E voilá, nosso gâteau Concorde está pronto, já está decorado. Aproveitem! Bon appétit e bienvenue à Le Monde Le Cordon Bleu. No próximo episódio, o nosso chefe trará uma nova receita. Merci!